Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Zalcast, o programa que é para transformar potencial em potência. A gente quer fazer com que você possa aprender nesse programa. E o tema de hoje é um tema que está muito em voga, que está todo mundo comentando. É uma tendência aí nos próximos anos a vaga de Product Manager. Então, assim, a gente trouxe 2 Product Managers aqui para falar sobre a área. E o tema é criação de produtos na área digital e como que é ser um Product Manager, que é um dono de produto nessa era digital aqui. Só para dar um contexto rápido, gente, para você que está assistindo aí, estima-se que 85 milhões dos empregos estão sujeitos a sumir no mercado até 2025. E que 50% da força de trabalho mundial precisará de requalificação profissional para exercer novas profissões. É o que a gente chama de novas habilidades. A pessoa precisa ganhar novas habilidades nesse mercado digital aí que vem acontecendo e foi acelerado muito nesses últimos anos por causa da pandemia. Mas vamos começar o bate-papo aqui, que a gente está com 2 especialistas no assunto, que conhecem muito sobre gestão de produtos, sobre como é que funciona esse dia a dia em empresas de tecnologia, enfim. Eu tô com Rafael Basile. Ele trabalha há 4 anos já na área de produtos, trabalhou na Mobile Games, trabalhou à frente do jogo Stop, responsável pela gestão de equipe, do roadmap do jogo. Também analisou todos os KPIs durante esses 3 anos e cresceu a audiência desse jogo mais de 5 vezes. Em março, ele entrou na Pipa, que é uma empresa também de jogos para celular e voltada para bingo social, que é um negócio bem específico que eu estou super curioso para saber. Rafa, bem-vindo, primeiro podcast, prazerzão ter você aqui. Obrigado pelo convite, Léo. Isso aí, me apresentou super bem, né? É um prazer estar aqui com você e vamos contar um pouquinho aí como é que é a vida da área de produto. Boa, maravilha. Bem-vindo, viu? Venha mais vezes, sempre que quiser, a casa está à sua disposição, Rafa. Prazer. E tô com outro aqui também, fera, o Felipe Pinto. Ele é VP de produto na Loft Credit. Ele é formado em engenharia aeronáutica pela USP. Possui 7 anos de experiência com produtos em startups. Passou por empresas como Pagar.me, Stone, criando produtos relacionados a meios de pagamento e e-commerce. E também empreendeu durante um ano na área de pagamentos. Ele lidera um time de tecnologia hoje na Loft com foco no mercado imobiliário. Então, Fê, muito bem-vindo aí. Pô, prazer ter você aqui também pela primeira vez. Boa, Léo, obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui com você também. E, pô, prazer dividir aqui com vocês, né? Falar um pouco sobre nosso mercado de produto. Foi até um reencontro hoje, eu fiquei sabendo. Então, cara, tempão, tinham trabalhado em outros lugares juntos aqui, enfim. A gente trabalhou junto na Pagar.me na Stone, né? Na época não era de produto ainda, não sei se você já era, né? Na época. A Stone era uma mistureba. Já fazia louca, produto, mas era de um jeito muito menos do jeito que a gente vai conversar aqui hoje. É mesmo, era um negócio... O pessoal na Stone falava muito que era gincaneiro, né? Faz nem gincaneiro, né? Eu não trabalhei na Stone, mas eu tive bastante relação com a turma lá. E, pessoal, vamos começar então da pergunta para nivelar todo mundo, que tem muita gente que tá escutando e fala, cara, o que esses malucos vão falar de Product Manager hoje? Cara, o que é essa loucura aí de gestão de produto? Cara, o que faz um gestor de produtos hoje numa empresa digital? Bem pergunta pra gente entender e colocar todo mundo na mesma página. Quer começar? Posso... Por favor. Eu só posso resumir em uma frase aqui. A pessoa que trabalha com produto, você concorda, né? Acho que, na minha visão, a pessoa que trabalha em produto, ela é viciada em resolver o problema do usuário, que às vezes ele nem sabe que ele tem ainda. Legal. Então, acho que se eu pudesse resumir em uma frase, é isso. Eu acho que é isso, exatamente isso, na verdade, né? E complementando, acho que hoje, cada vez mais, no mercado que a gente está inserido, assim, nesse contexto que a gente está inserido hoje, muita competitividade no mercado, cada vez com mais cobrança por resultado, por valor. Eu acho que o gestor de produto hoje ele tem a função de resolver o problema do usuário e sempre de agregar valor, né? Então, agregar valor em espaços de tempo curto, sempre através de tecnologia. Cara, a coisa que vem na minha cabeça quando eu falo de gestão de produto, já começa em metodologias ágeis, Scrum, não sei o quê. Cara, vocês usam isso mesmo no dia a dia ou é só pra ficar bonito na foto ali? Falar, nossa, a gente tem várias metodologias de gestão de produto aqui. Como é que é pra vocês? Porque são meios muito diferentes. Sim. A Pipa é um games e o Fê trabalha também na área de crédito pra imóveis, né, Fê? Então, é bem diferente. Como é que é esse tipo de ajuste aí? Tá na moda, né? Todo mundo fala que às vezes
Na época da Pagarme, na época da Stone também, antes de trabalhar com produto, a gente já falava que usava, né? E depois quando você vai entrando mais a fundo, vai aprendendo um pouco mais, você vai conhecendo mais também o que é de fato usar Scrum. Mas se pudesse resumir assim, é super importante, né? É super importante você fazer as coisas de um modo ágil e assim, você não precisa seguir sempre uma metodologia à risca, né? Mas você precisa ter a noção de que as coisas precisam acontecer em paralelo, que você não pode esperar às vezes uma coisa acontecer naquele modelo antigo cascata, né? Como é que você vai otimizando? Como é que você vai otimizando os recursos que você tem para conseguir agregar valor, como você falou, de uma forma rápida, né? Acho que é isso. Então, e eu acho que também que assim, né, você perguntar assim, você é de produto, você entende de Agile? É igual você perguntar para um mecânico e falar, pô, você entende de chave inglesa? Sim. Então, acho que faz todo sentido, assim, acho que hoje no mercado é igual esse conceito de Agile, né, de aprender a lidar com isso, até para quem não está acostumado tanto com o nosso dia a dia, é equivalente assim, igual antigamente o inglês, né? Acho que se você voltar 5 anos no tempo, Agile, o que é Agile? Deixa eu descobrir o que esse pessoal tá falando, como é que tu fala essa língua. E é igual ao inglês quando, sei lá, quando eu, pelo menos, a gente tava falando sobre isso, eu não sou mais tão novo assim. Mas quando a gente era mais novo, o inglês era um negócio que, poxa, aprender inglês era um baita de diferencial. Hoje é realmente um negócio que você tem que saber para você ser inserido nesse mercado. O Agile acho que ainda está nessa transformação, mas acho que daqui a uns 2 anos vai ser equivalente à língua inglesa, é um negócio que todo mundo tem que saber, porque no mercado inovador, o modelo cascata não funciona mais, né? Não dá para você... O cascata, o que era o modelo cascata antes, gente? Era o cara, o top-down, o negócio de cima para baixo? Tem uma analogia boa para explicar cascata, que é uma criação de um prédio, por exemplo. Quando você vai construir um prédio de, sei lá, 5, 6 andares... você sabe exatamente o número de tijolos que você vai precisar, o número de pessoas que você vai precisar, mais ou menos. A margem de erro é tão pequena do que você tem que construir, que realmente o único limitante é dinheiro e, sei lá, alguma coisa muito grave que você não tenha previsto. Mas então é um negócio muito certo. Então, assim, vem o empreiteiro, fala, tem que ser feito assim, tantas horas, vai seguindo o projeto e são 6 meses muito bem programados. Quando você está inovando em tecnologia, né, você já viu bastante isso também, e não só em tecnologia, acho que tem várias analogias também com empreendedorismo, isso, né? Você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, muitas vezes. Você tem que saber lidar com esse negócio de, poxa, eu vou programar o próximo mês, depois eu vejo o que eu vou fazer. Programar as próximas 2 semanas, depois eu vejo o que eu vou fazer. Certo. Você coloca teoria ágil nisso, vira uma sprint ou um scrum. Então, é isso, né? E no fundo é isso, né? Você tá constantemente priorizando para chegar no resultado final, assim. Tá. No caso do prédio, você sabe o que você tem que fazer. No caso do produto digital, você descobre que às vezes você está tentando desenvolver alguma coisa e o buraco é muito mais embaixo. O servidor não aguenta a quantidade de pessoas que você está prevendo, sei lá, chutando. E aí você precisa priorizar isso, mas você está usando recurso que você ia usar para fazer outra coisa, né? Então, você não tem essa certeza, né? Então você precisa muito priorizar, quebrar em pequenas atividades constantemente. Então, vocês como gestores de produtos hoje na empresa que vocês estão, vocês ficam atentos para esse usuário estar entendendo o que vocês estão montando para ele, basicamente. Porque me lembra aqueles memes, assim, o que o Product Manager faz e o que o usuário acaba fazendo depois no dia a dia. É isso? Eu não sei exatamente, assim, em que parte do produto que o Fê está inserido hoje, né? Eu vou falar um pouco assim, na minha experiência eu já tive em 2 mundos bem diferentes, que é o produto já no ar, né? Um produto que já existe, certo, que você tá tocando ali com o usuário usando live. E no momento que eu tô agora, que é a construção de produto do zero, assim, ainda não tem nada entregue, né? Preparação de MVP. E quando você tá construindo um MVP, né? Quando você tá... A gente pode depois falar um pouquinho também do que é, né? Não sei se todo mundo tá assistindo. O que é o MVP, o que é o MVP. Mas quando você está construindo um produto novo, você está constantemente... Você não tem certeza de nada que você está construindo ali. Você está imaginando alguma coisa que o usuário vai querer e você tem um teste que você quer fazer e você está trabalhando em cima disso. Mas é importante que você seja sempre atento quem é o seu público, se ele vai gostar, assim que você puder ter um protótipo para testar com ele, testar a usabilidade que você quer e tá sempre por dentro. E, ao mesmo tempo que quando você está, por outro lado, né, quando você está com um produto já live, já rodando, você está ali o tempo inteiro tentando entender o que o usuário, o que o jogador, né, no caso dos jogos que eu estou inserido,
tá entendendo daquilo que você quer mostrar, né? Como ele tá interagindo com as ferramentas que você disponibilizou, o que tá gerando mais interesse para ele ficar retido no jogo. Entendi. Então, são mundos muito diferentes, mas no fim das contas você precisa sempre tentar de alguma forma entender o seu usuário, seja por dados ou seja por pesquisas, né? Cara, o que eu sinto muito com... Eu trabalho hoje numa área que é basicamente gerenciamento de projetos, tá? Não é... Eu só cuido de novos canais de vendas na empresa Hubster, que é uma empresa de integração de aplicativos de delivery, enfim. Cara, quando a gente vai falar com o dono de produto, sempre dá um medinho, sabe? Puta, eu vou falar com o dono do produto lá. Caraca, cara, precisa entrar naquela sprint, precisa entrar naquele flow ali dele, que senão vai demorar um mês depois pra sair essa sprint. Cara, às vezes eu tenho essa sensação que, às vezes parece que é uma área meio caixa preta, assim, quando eu olho na empresa. Puta, se eu mandar para a área de produtos, aí vai demorar muito, assim, sabe? Parece um pouco no filme Tropa de Elite, isso, subiu o STF e ferrou, entendeu? Cara, tem métodos e métodos, vocês conseguem conciliar isso? Porque eu acho que o gerente de produto às vezes se fecha muito nele ali e acaba não sendo fazer esse relacionamento que ele tem que fazer com a empresa. Como que vocês conseguem conciliar isso? Eu acho que tem um truque muito... Voltando àquela primeira pergunta que você fez, de qual que é a função do Product Manager, né? O gestor de produto, né? Eu acho muito engraçado, só um parêntese que eu falo quando eu falo para os outros. Não, porque eu trabalho com PMs. Eu falo, você é da polícia? Boa. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas é engraçado, a gente se vicia nos termos, né? Mas o gestor de produto, ele deveria estar sempre focado em entregar valor no curto prazo. Olha que interessante. Então, e isso é muito importante. O valor no curto prazo pode ser vender um jogo que eu acabei de lançar, pode ser reter uma base de clientes que eu já tenho dentro do jogo que eu acabei de lançar. O ciclo de vida do seu produto parece muito mais curto, né? E aí, ciclo de vida é isso, né? O negócio de entre eu ter ideia e lançar. Tipo, quantos jogos você lança por ano? Eu lancei um produto nos últimos 3 anos. Depende da estrutura que a empresa tem, né? No caso da empresa que eu tô, um jogo no ano com a estrutura atual é muita coisa. Olha só, caramba, que interessante. Inclusive, eu tenho um amigo que ele acabou de ser contratado para trabalhar como Product Manager de uma feature do jogo de Fórmula 1. Olha. Cara, que jogo de Fórmula 1? Eu adoro isso, cara. É fantástico. Eu não consigo imaginar o trabalho que é fazer um jogo desse. Você imagina com jogos de celular, assim, que em tese deveria ser mais simples. Quando você olha um jogo dessa magnitude, assim, um FIFA, um Fórmula 1, cara, não consigo imaginar a quantidade de produto que tem nesse jogo. É sem fim, né? Imagina. Eu recomendo... Ele foi contratado pra uma feature, né? Pra uma feature. Você imagina chama Live Events. São os Live Events do jogo, que o jogo ele tem a versão offline e online. Né? Nossa, caramba. Mas então é isso. Então você tem dado depende muito do desafio que você tem. Então acho que esse negócio de stakeholder management, que é o que você falou, gestão de pessoas dentro da empresa. Gestão de interessados, né? Pra falar em português. Mas eu acho que isso é um desafio muito grande e é uma skill hoje que toda pessoa que trabalha no mundo corporativo hoje deveria focar em se desenvolver, não só gestor de produto, mas gestor de produto mais do que tudo, né? Porque o gestor de produto, a área de tecnologia, cada sprint, você pensa que ela tem um custo, né? Ela tem literalmente um custo que é a folha daquelas pessoas que estão ali, que tipicamente são pessoas muito caras, né? Porque o mercado de tecnologia paga bem. Então o gestor de tecnologia, ele tem uma função de entregar valor quase que como um ROI daquele investimento, um retorno sobre o investimento. Daquele investimento. Então, para responder a sua pergunta parece que bateu na caixa preta. A área de prevenção a progresso, né? A área de prevenção a receita ali, cara, de gestão de produto. E na verdade não é isso. Acho que um bom gestor de produto, ele sabe conciliar o resultado, o objetivo da companhia com o objetivo da sprint dele. Fala, não, eu não vou fazer essa funcionalidade que você está me pedindo, porque eu tenho essa que eu acredito que vai ter um retorno maior. Mas caso você precise dessa, a gente pode negociar. De repente ela é mais importante que a minha, eu só não escutei você o suficiente. Então quando você fala desse jeito, você acaba virando mais amigo da pessoa, entendeu? Então isso é um negócio que eu fazia desde o Pagar. Não tinha sprint scrum, não tinha negócio mais organizado. Tá, vamos priorizar aqui o que vai ser mais importante no processo. Exatamente. Você saber o que você vai fazer, eu acho que é a função mais básica do Product Manager, que é uma função de liderança lateral, né? E acho que ele tocou num ponto bem importante, né? Que você falou muito assim de pensar no objetivo da companhia, né? Um dos principais objetivos, uma das principais funções no dia a dia do Product Manager é o alinhamento com os stakeholders do projeto que você tá, do produto que você tá, né? Então, no meu caso, eu tenho um objetivo muito claro, que é lançar um jogo até o fim do ano. E eu tô constantemente alinhando o que vai entrar nesse jogo, quais são os objetivos, o que a gente tá fazendo nesse momento, o que a gente tá priorizando com os sócios da empresa, né? Com os diretores da empresa. Porque a ideia é que eles estejam por dentro, estejam de acordo com o que a gente tá fazendo, para não chegar lá na frente e falar,
cara, não era isso aqui que eu queria. Não era esse aqui o objetivo. É um jogo de paciência, imagina, hein, Rafa? Porque, cara, o tempo todo se alinhando, aquela expectativa, vai lançar, quando que vai lançar, tal, cara. Gerir essa expectativa de todo mundo que tá na empresa não deve ser a coisa mais fácil do mundo ali. É engraçado que, assim, eu sempre me vi uma pessoa muito calma, assim, né? Parece. Eu pareço, assim, eu transpareço uma pessoa calma, né? Falo Mas calmamente. você fica bravo, né? Não fico bravo, mas... Não fico bravo! Mas eu descobri, assim, desse mês agora, o pessoal do meu time falou, não, Rafa, porque você é muito ansioso. Eu pensei que era uma coisa ruim, né? Daí eu fui tentar entender o porquê que eu sou ansioso, e o que eles estavam falando é que, na verdade, não é que eu sou ansioso, mas é que eu tô tão constantemente tentando alinhar a expectativa dos diretores, né? Com o que o time tá fazendo, com as entregas que a gente tá tendo, que você acaba indo perguntar, como é que tá isso, como é que tá aquilo, o que você tem feito, como é que você tá priorizando o seu tempo hoje, né, nas dailies que a gente faz, né, de Scrum. E de certa forma isso passa uma impressão de ansiedade ali, né, só que por mais que você fale calma, então é uma das maiores dificuldades, essa gestão dos stakeholders, porque você precisa conseguir transparecer isso pro time de alguma forma e gerir tudo, né. É verdade. O Fê puxou um ponto que acho que é muito importante para quem está ouvindo aqui, porque esse estudo que eu estava lendo da Terra, eles entrevistaram 2.500 pessoas para falar de como cada uma está na empresa. Então, uma trabalha com marketing digital, product manager, vendedores, customer success, e era mais bem paga hoje, o profissional mais bem pago é product manager dentro do mercado. Então, muita gente deve ter ansiedade e falar, cara, como é que eu entro nisso? Porque olhando a história de vocês, ninguém começa como Product Manager. Eu sempre... Tinha uma amiga minha que trabalhava na Uber, ela falou, cara, eu tive que fazer várias movimentações laterais até para eu ir para a área de produto, que era onde eu queria chegar. Como é que foi esse processo para vocês e que dicas que vocês dão para quem quer fazer uma movimentação para Product Management hoje? Que muitos termos em inglês não tem jeito que mas faz parte da área. Como que você começou, Fê, na área de produto? Cara, essa história é engraçado isso, né? Porque eu descobri que eu era Product Manager, eu já era. De engenheiro aeronáutico para Product Manager. É muito engraçado. Acho que primeiro, o primeiro ponto para você entender que você quer virar Product Manager é você ter uma reflexão pessoal. Será que você gosta disso, né? Porque é basicamente resolver bucha e você alinhar interesses, né? Eu acho que você entender como aplicar o tempo daquele time de engenharia a ponto de entregar quais são as features que mais vão dar resultado para a empresa. É uma função é uma função tensa, né? É muito interessante, para quem gosta de tecnologia, é realmente algo que eu adoro fazer. Inclusive, hoje eu tenho um papel mais de gestão, né? Mas eu sinto muita falta de chegar e falar, cara, qual que é a funcionalidade que vai entrar mais aqui? Mas eu acho que quando eu comecei na Stone, há 7 anos atrás, quase ali, 7, acho que já passou, já tô ficando velho. Tá revelando a idade já, não precisa falar de Eu entrei na área de risco, né? Então eu era literalmente um líder de operação. Então, igual tantas outras histórias, né? Eu entrei na área de operação, ajudava na parte de onboarding, né? De novos e-commerces ali dentro. E em paralelo eu fui criar um produtinho de antecipação. Aí eu queria ajudar a lançar esse negócio, fiz uma análise ou outra, falei, pô, isso aqui dá pra desenhar desse jeito, vamos testar com esse pool aqui de clientes? Aí ligava, perguntava se interessava pra ele voltar. Aí tinha um designer que me ensinou muito na época, o Rafão, super gente fina. Ele conheceu o Rafão, né? Abraço, Rafão. Valeu. E aí, pô, encontrei o Rafão esses dias, também tá super bem. E o Rafão, ele tava desenhando um modal de antecipação, pediu pra eu ajudar. Pô, você pode me ajudar aqui? Como é que a gente faz conta e tal? Eu falei, claro, cara. Fui lá, ajudei como é que eram as regras de negócios, pra ele ajudar a desenhar o negócio. Aí foi ele que me falou a primeira vez o que era Double Diamond. Isso em 2015. O que é Double Diamond? Double Diamond é um duplo diamante. É um framework de trabalho de produto bem antiguinho já. Tem várias interpretações dele, mas ele é o clássico de design thinking, né? Pra quem gosta de falar disso. Aí eu aprendi isso, comecei a fazer, fui lá, pô, beleza, fizemos o produto de antecipação junto, eu ainda mais ajudando. Aí depois vamos fazer um produto de antifraude, que a ideia era fazer um scoring, que é um score basicamente mágico que ajudava a prevenir fraude. E aí contratamos um estatístico, eu comecei a ajudar quem fazia o quê, comecei a liderar essas pessoas diretamente, então eu virei um líder dessas pessoas. E aí passou um ano e eu percebi, cara, eu tô fazendo um produto. Caramba. E aí na hora que eu vi, eu fazia produto fazendo muitas outras coisas. Então eu liderava um pedacinho do comercial uma
época, liderava um pedacinho de marketing, depois eu fui roteando quase como um trainee dentro da Stone, esses 2 primeiros anos. Mas no final o que eu percebi foi, cara, eu sou um Product Manager, é o que eu faço, basicamente. Eu faço análise de trade-off para ver qual que é o melhor jeito de shippar uma feature. O shippar é um negócio de entregar, né? Uma feature no mercado. Cara, mas vamos ser práticos aqui para quem tá ouvindo. Então, beleza. A pessoa que tá querendo entrar na área de gestão de produto, ela precisa, cara, passar por todas essas áreas, você acha, Fê? Acho que assim, a safra que eu participei, né, de entrar em produto hoje, é uma safra muito desse jeito meio bagunçado, né? Tipo, eu vou descobrindo, de repente eu tô lá, me aplico, passo, eu vou aprendendo no voo mesmo, no voo para depois aprender. Eu acho que a safra que tá entrando agora já tem a oportunidade, o conhecimento, igual você citou a Escola Terra, né? Tem várias escolas disponíveis hoje para você aprender sobre produto. E eu acho que hoje, a dica que eu dou é assim, gasta um tempo se preparando. Eu acho que uma das habilidades que um Product Manager tem que ter é você ser uma pessoa que aprende sozinho. Então, se prepara. Faz um belo de um curso de 6 meses, se dá o tempo, curte o tempo do aprendizado, não fica querendo correr, adiantar as etapas, né? E eu tenho um amigo que ele era comercial, ele era um exímio comercial, acho que você conhece ele. Quem que é? É o Max. Max, sim. Ele tem uma história legal. Ele era um exímio comercial. Trabalhou em várias empresas legais, internacionais, inclusive. Comercial, onde ele falou assim, vou virar Product Manager. E começou a estudar. Se dedicou. E, na verdade, ele queria se tornar desenvolvedor. Aí ele começou a estudar muito sobre código. Aí, no meio do negócio, ele percebeu, poxa, eu acho que eu gosto mais desse negócio de gestão de produto. Caramba. E aí, ele entrou nessa e se aplicou e passou. Então, ele fez exatamente o mais intuitivo possível. Se preparou, se aplicou para a vaga e passou. Hoje, eu acho que dá para fazer isso. Hoje tá mais fácil de fazer dessa forma. A gente tem uma história um pouco parecida, assim. Eu também fui do risco do pagar-me, não fui contemporâneo. Eu entrei um pouco depois que você já tinha ido para outras áreas. Não é pré-requisito ser risco do pagar. Mas eu também tive uma história um pouco turbulenta, assim, né? Também caí de paraquedas no mercado de games e na área de produto, que, pra ser muito sincero, eu nem sabia exatamente o que era, assim. Então foi um pouco de sorte com descobrir que era isso que eu queria mesmo, assim, e que eu era algo que eu sabia fazer bem. Mas, assim, hoje eu vejo de uma forma que cada vez mais existe uma carreira mesmo para produto, né? Existe uma trilha que você vai seguindo, existe cursos que você pode entrar e entrar no nível, uma hierarquia um pouco mais baixo ali de produto, aí você vai seguindo, até um ponto que você vai chegar e liderar um projeto maior, né? Como o Fê falou que ele estava fazendo. Mas de habilidades, gente. Só pra. Eu quero que o pessoal saia e fale: caramba, cara, eu tenho que. Pra eu virar Product Manager, eu tenho que ter essa cabeça. Assim, eu vejo o Product Manager como se fosse um triângulo, assim. São 3 habilidades que você tem que ter e dificilmente você tem as 3. Você me fala qual você tem. O Product Manager, ele é como se fosse um mix de conhecimentos de tecnologia, de conhecimentos de UX ou design, e de conhecimentos de business, que seria a parte ali mais de métricas, de KPIs e negócios. É claro que tem toda a parte de organização, gestão de projetos e tal, mas acho que isso é quase que um must, assim. Esses 3, não necessariamente o Product Manager tem os 3, ele tem um pouco mais fraco, um pouco mais forte. No meu caso, particularmente, eu sou muito mais fraco na parte de tecnologia. Então, eu entendo muito menos, assim, eu consigo conversar com os desenvolvedores, mas eu dificilmente vou conseguir entrar muito a fundo no tema. Eu tenho que confiar muito no que eles falam. Isso pode ser um problema. Então eu preciso me desenvolver mais nessa parte. Por outro lado, eu fiquei tanto tempo na gestão de um produto, no caso o Stop, que já estava ali live e a gente tinha que analisar o que estava acontecendo e com pouquíssimos recursos, que não era o principal jogo da empresa e quase não tinha recurso disponível, encontrar uma forma de crescer a audiência, né, do jogo, que eu me desenvolvi muito na parte de análise de métricas, de KPIs, que é a parte de business que eu falei, e consegui entrar muito mais a fundo na parte de UX, mais especificamente de jogos de celular, né? Então, eu vejo como esse triângulo em Product Manager. Perfeito. Então, o cara tem que saber de tecnologia, de user experience e negócios, basicamente. Então, são... E assim, se eu pudesse elencar o mais importante do triângulo, eu falaria que é business, assim. É mesmo? Com absoluta toda certeza. Assim. Caraca, cara. Nossa. O Product Manager, ele é um gestor de investimentos. Um de investimento é tecnologia. É legal você entender sobre a tecnologia, o máximo que você puder, mas não é o mais importante. Entendeu? Entendi. Mas sim, é o triângulo mesmo, é isso aí. Cara, tem um livro que fala o jeito Google de fazer as coisas. Que ele fala que quando você vai fazer uma movimentação,
se você quiser fazer uma movimentação para outra área, você dificilmente vai conseguir fazer uma movimentação da empresa que você tá para a área que você quer. Então, se um vendedor não vai conseguir sair para aplicar para ser tipo de produtos da Loft, mas ele vai conseguir fazer uma movimentação para ser produtos da empresa que ele está hoje. Então, assim, a técnica é essa. Tipo, se você quiser se movimentar, vai para a empresa que você está hoje e depois você faz um movimento lateral para algum produto que você tenha mais a ver. A carreira de vocês foi dessa forma? Vocês primeiro fizeram um movimento dentro ali, depois mudaram para produto? Como é que foi esse processo assim, de adaptação? Bom, vou contar um pouquinho também de como que eu cheguei na área de produto, né? Tava na Pagar.me, a Pagar.me juntou com a Stone, fui pra Stone eu tava na área de risco e fui nessa parte de onboarding também de novos clientes. Só que quando eu vou pra Stone, eu entrei numa área que eu tava também fazendo, de certa forma, um produto, mas eu não sabia disso, inclusive, como eu falei, nem sabia exatamente o que era a área de produto ainda, não tinha essa aspiração, assim, na carreira. Mas eu estava tocando basicamente o motor de credenciamento da Stone, né? Nosso objetivo era automatizar, aumentar a porcentagem de clientes automatizados, de clientes aprovados automaticamente no onboarding ali da Stone, né? Quando mandava lá o credenciamento, não tinha que passar pela mesa de risco, tinha que passar de uma forma mais automática, né? Que a gente conseguisse validar todos os pontos. E aí, tava tocando um produto de motor de risco. Eu tava fazendo todo o gerenciamento da equipe ali de como a gente tinha que fazer para aumentar essa porcentagem de credenciamento automático. Mas eu não sabia. E quando eu fui pra Pagar.me, quando eu fui pra Fanati, né, que era a empresa que eu tava em jogos, a primeira que eu fui, foi uma movimentação, como você falou, para outra empresa, né? Então, assim... Você fez uma movimentação interna primeiro para depois fazer uma movimentação. Aconteceu essa movimentação interna que eu não sabia, né? Que eu estava na área de produto, mas de certa forma eu estava fazendo isso. E quando eu fiz a entrevista na Fanati, para a área de produtos, eu tinha tido a experiência com o produto que eu deveria ter tido, pelo menos para conseguir entrar na área, conseguir ser uma aposta da empresa. Eu falo, pô, esse cara sabe mais ou menos isso aqui, dá para apostar nele para ele se desenvolver aqui. Tanto que quando eu entro na Fanati, o intuito da minha entrada era de começar no Stop, era treinar. O Stop não ia ser continuado, ia ser um jogo que ia ser descontinuado. Olha. E eu ia ficar ali 6 meses para depois ir pro Code Cross, que era o principal jogo, até hoje acho que é o principal jogo da empresa, né, com maior audiência, maior receita. E eu ia para outro jogo depois que eu terminasse de treinar no Stop ali, e ele fosse descontinuado. Então, dei um pouco de sorte dessa oportunidade, né, de treinar. Depois o Stop acabou crescendo com as coisas que a gente estava fazendo, acabamos continuando e, enfim, tem toda a história do jogo, que coincide com a história da minha carreira. Mas foi uma movimentação primeiro interna. E depois foi para um produto que você tinha identificação. Mais na sorte do que no juízo. Que legal, entendi. O meu foi mais orgânico, né? Eu fui me aproximando de tecnologia, depois eu não larguei mais ali acabei movendo um pouco mais como pela liderança mesmo da Stone, então eu peguei um time de tecnologia para liderar e comecei a tocar aquilo. Mas ainda não do modelo Spotify que o pessoal fala, né? Que é negócio de squads e tribes, é um negócio mais tipo uma areazinha de tech. Né? Então, que era mais na área do lado da Stone ali. Quando a gente foi, depois que eu empreendi, aí teve meu ano de empreendimento, né? Aí fali, felizmente. E aí fali mesmo, fali feliz, assim, sabe? Mesmo? Foi uma história legal. E aí de lá, quando eu entrei na Loft, a Loft já estava no modelo mais moderno, vamos dizer assim, de divisão de tecnologia, que é o modelo mais... Mas assim, eu tenho a área de tecnologia e eu tenho os capítulos de tecnologia, que é engenharia, design, PM, com os escopos muito bem definidos para cada uma dessas áreas. E aí eu fui para a área de produto, eu entrei como especialista e virei o líder da área de crédito, e depois agora eu toco a BU. E eu acho, mas isso que você falou, que você citou do Google é bem interessante, de que na Loft, dependendo da área 2, dependendo da área 3, a cada 5 Product Managers são movimentações internas. Olha. Que não eram de produto. Interessante. Então, por isso que eu falei que, com certeza, business é o conhecimento mais importante que você precisa ter. Claro que tem alguns produtos, como por exemplo, eu vou ser Product Manager da área de dados, que o cliente é interno e a área é a tecnologia. Aí a gente, às vezes tem algumas empresas que chamam até de Data Product Managers, né? Que é um Product Manager que ele é realmente especialista. Ele é um ex-data engineer, ele é um ex-engenheiro de dados. Né? Exato. Então é uma pessoa que tem que saber um pouco mais para poder gerir, porque senão ela não sabe como montar um requisito para aquilo, por exemplo. Ou às vezes você Product Manager de um produto como
um design system, algo mais focado em design, ou então uma área muito muito especializada em produto, como por exemplo uma landing page que traz 80% da receita da companhia, por exemplo. Não dá para você colocar uma pessoa que não tem tanta experiência de produto. Mas tem várias áreas de produto em que o maior desafio do produto é você fazer análise para saber qual feature deve ser feita primeiro, com base em um racional de business. E para isso, muitas vezes uma pessoa que era uma líder de operação, essa pessoa consegue mudar para a área de produto e fazer um excelente trabalho. Uma líder comercial, ou então um próprio comercial, muito bom. Então esse negócio que você falou de mudanças internas para Loft, pelo menos, works like a charm. O mercado como um todo. É engraçado porque eu tinha uma amiga minha que até hoje ela tá na Raia Drogasil. E os sprints que ela podia fazer eram só às 4 horas da manhã, porque senão já tinha gente comprando coisa às 6, 7 horas, e ela tinha que parar o e-commerce da Raia Drogasil. Então era muito engraçado. Às vezes eu mandava mensagem pra ela 4 horas da manhã. Não, eu tô fazendo Scrum aqui, não dá pra falar agora, meu Deus, tô desesperado. Então era muito engraçado isso. Eu falei, meu, que loucura esse negócio. Eu não sabia direito o que era ser gerente de produto. Eu falei, meu, o corujão do produto, que história é essa, sabe? E tem produtos e produtos, eu acho que tem essa questão toda ali. E falando exatamente sobre isso, cara, você comentou muito, Rafa, que você tá trabalhando o ano inteiro para lançar um produto esse ano. Cara, quando é a hora certa de lançar aquele produto? Porque você tem muito aquele timing, né? Pô, como é que você faz para acertar esse tempo de lançamento do produto? Depende muito também do que você quer lançar, né? Assim, a gente tá falando de um jogo novo, no caso, né? Não é nenhuma inovação, não é nada que a gente precisa pegar aquela maré, assim, não necessariamente é uma inovação, né? No nosso caso não é, então a gente não precisa correr contra o tempo para pegar aquela maré ali, que senão a gente vai perder o momento, né? Não é o caso, mas por outro lado existe a expectativa dos stakeholders, então existe um objetivo, lançar o jogo até o fim do ano. E quando eu entrei na empresa, né, foi engraçado que assim, eu entrei e eu quase tive um ataque cardíaco. Porque quando eles mostraram o projeto do jogo, eu falei, é impossível lançar isso aqui em um ano, gente, esquece. Jura? Não tem como, porque assim, são muitas features, é muita coisa, assim. Quando na verdade, a gente tá testando um conceito de jogo diferente, e aí que entra o conceito do MVP que a gente falou, existe o que a gente chama de game loop dentro dos jogos, né? O core game loop, que é como o jogo funciona ali, o gameplay principal que ele tá acontecendo e como que o jogador vai conquistando os recursos para continuar jogando, né? Esse loop que ele fica ali preso no jogo. E esse core game loop do jogo, que a gente está desenvolvendo, ele é muito específico, assim, muito diferente do que o mercado propõe até aqui, que os nossos principais benchmarks, né? E aí que a parte legal de trabalhar com jogos, meus benchmarks são jogar joguinho no celular, né? E quando a gente olha para os benchmarks, isso não existe. Então, quando eu entro na empresa, eu falei, gente, beleza, a gente tem o objetivo de lançar isso aqui no fim do ano, mas a gente precisa primeiro ter certeza que o que a gente está querendo propor aqui como Core Game Loop faz sentido. Senão a gente vai gastar muito recurso, vai ficar muito tempo, não vai entregar no fim do ano, e a gente nem tem certeza se isso faz sentido para o jogador, para a base que a gente quer lançar. Então, vamos cortar uma boa parte do projeto, assim, foi uma semana, coitada da game designer, ela deve ter ficado, sem dormir. Abraço, Samantha, deve ter ficado sem dormir, porque foi uma semana que eu cortei 80% do projeto. Falei, gente, isso aqui não é importante para MVP. A gente precisa testar isso, isso e isso. E isso aqui é o mínimo que a gente precisa. E é o mínimo produto viável, que é o conceito do MVP. Então é isso que a gente vai lançar. Então quando você fala, né, de... Quando que é a hora? De quando que é a hora, vai depender muito. Se você tá tendo que surfar um momento, ou se você tem um prazo combinado, como é o meu caso, e o que você quer lançar, né? Você precisa realmente de todas aquelas features, ou se você pode... testar um produto um pouco menor, e aí você mira olhando o projeto como um todo, né, olhando o seu roadmap e o que você tem no backlog, o prazo que você tem para lançar aquilo, né, se faz sentido. Principalmente para game, que a pandemia aí que teve nos últimos 2 anos, cara, game explodindo ali. Eu imagino muito que com essa indústria toda de games aquecida, tem aquela loucura de querer lançar o jogo quanto antes, mas é interessante você tem todo esse planejamento. Então, a hora certa é quando você conseguir alinhar ali e sentir que você tem que lançar o produto, é isso, Rafa? Não é muito quando você sentir, assim, depende muito do... Pode ser, se você tiver uma maré para você surfar, né, como é o caso que você falou da pandemia, mas também pode ser o momento que é o prazo alinhado e você tem que fazer tudo para chegar naquele momento, nem que você tenha que cortar alguma feature, que você tenha que acelerar alguma coisa. Existe sempre um trade-off, né, entre a qualidade do que você está fazendo e o prazo que você tem para fazer aquilo, né? Então, às vezes, não é importante que você faça com
a melhor arte possível do jogo naquele momento, porque não é isso que vai definir o sucesso do jogo, por exemplo. Por outro lado, existe o gameplay principal, que se você não investir todos os seus recursos possíveis naquilo, o jogador não vai ficar satisfeito e vai migrar para outro jogo de bingo, entendeu? Entendi. Então, acho que é sempre esse trade-off. É complicado, é uma pergunta bem capciosa essa aí, eu sei. E acho interessante, até comparando com outros produtos, que acho que game, acho assim como em desenvolvimento de software, né, quando você quer virar um engenheiro de software, cara, game é um negócio mais sexy de você trabalhar, né? Cara, eu vou fazer games, tá ligado? Então, acho que é um negócio muito legal, mas assim, produto vai muito mais além, né? Absolutamente todos os sites famosos que você entra, sites famosos, absolutamente todos têm um gestor de produto por trás. Olha. Então, assim, a B2W tem gestor de produto. Vou entrar na Lojas Americanas, tem um gestor de produto. Vou entrar no Facebook, tem gestor de produto. No mínimo. Assim, um botão que você aperta, um gestor de produto passou por ali pra provar pra ele ser feito. Caramba. Então, assim, acho muito interessante, por exemplo, a gente usa o Instagram o tempo todo, né? Lembra quando foi o lançamento do Reels? Lembra quando foi quando foi o lançamento do Stories, né? Quando foi o lançamento de filtros. Então, você tá sempre lançando o produto. Lançar o produto não é vou lançar o Instagram. É tipo, vou mover o ícone de adicionar um novo story, pra quem lembra, ele era embaixo, agora ele é em cima. Eu, inclusive, eu que uso pouco pra caramba aquele negócio, que eu sou basicamente um dinossauro. A minha namorada, ela fez um videozinho meu no Instagram. Eu falei, cara, como é que faz isso? Parecia um negócio editado por profissional. Ela deve ter feito assim, deitado na cama. Não sei fazer nada daquilo. Mas são produtos que as pessoas vão lançando. Então, na Loft, por exemplo, o nosso produto, um produto que eu trabalho em específico, é um produto de facilitador, eu sou quase um sub como o Pagar Mera. Eu sou um facilitador de financiamento de financiamento imobiliário. Então você quer comprar sua casa, você tem que financiar aquilo com o banco. E você primeiro escolhe a casa, depois você se aplica para o banco. Vamos conversar umas taxas aí, mas... Vamos. Vamos que eu tenho esse interesse. Opa! Mas então, e lá cara, onde tecnologia entra nisso, entendeu? Como é que, cara, tem que ir no banco, aplicar mesmo, chegar a um banco, levar documentação e acabou ali. Mas eu tô fazendo uma analogia, no e-commerce, né? Você tem lá o site do e-commerce, em que você tem os produtos que você pode comprar, que é a Loft, e eu sou meio de pagamento. Então eu sou literalmente a analogia ao cartão de crédito para comprar um imóvel. E aí como é que você digitaliza isso? Então tem que criar um portal para isso, tem que colocar um formulário para que você possa enviar os seus dados de maneira digitalizada e não via WhatsApp ou via e-mail, como era feito antigamente. Aí depois, vou subir um documento, vou criar uma feature que você pode tirar uma foto com o seu celular. E as próximas pessoas que vão passar por ali, em vez dela ter que digitalizar aquele negócio de uma maneira chata, lá, pelo próprio aplicativo ela já entra e baixa. Então você vai lançando esses pequenos produtos e toda a sprint você está lançando. Então assim como num jogo, você tem o prazo do lançamento do jogo, num produto que está rodando e você tem uma meta para bater, você tem que sempre planejar qual é a feature que vai me ajudar a bater minha meta daquele mês, daquela semana. E aí isso varia muito o jeito de empresa que você tem. Uma empresa de produto, uma empresa de games, é uma empresa extremamente tech-driven, em que a tecnologia é o centro da empresa. No meu caso, eu sou uma empresa sales-driven. Porque eu tenho um time de vendas que tem que bater a meta dele. Eu ajudo esse time a bater a meta melhorando produtividade, aumentando conversão, melhorando a facilidade com que o usuário rapidez da aprovação de ficha também no banco, imagino. Para mandar para o banco ver se ele tem crédito ou não. Exatamente. Então, como é que eu faço um formulário que você consegue enviar para 3 bancos ao mesmo tempo sem ter que entrar nos 3? Nossa, fantástico. Para você saber qual a taxa dos 3 bancos, entendeu? Isso é uma feature. Essa demorou para sair, mas quando saiu também, né? Tem feature que dá para você lançar em uma sprint, tem feature que demora mais. E aí quando você tem uma feature que isso é uma habilidade essencial de um Product Manager. Se você tem uma funcionalidade que você sabe que vai demorar 3 meses para lançar, mas a sua empresa não aguenta esperar 3 meses, cara, dá para lançar em 2 semanas. É só você saber onde cortar, que é exatamente o exemplo que ele deu. Então assim, cara, em vez de eu mandar para 3 bancos, eu vou mandar só para um. Sim. Em vez de eu mandar todos os dados, eu vou mandar só um pouquinho, depois eu peço mais. Então você vai cortando, vai fazendo um negócio. Eu faço o formulário, mas por trás tem alguém mandando pro banco manualmente, entendeu? Mas assim, você vai fazendo MVP e vai iterando em cima daquele negócio. O exemplo que você usou de assim, tirar foto, né, e mostrar, acho que é um clássico exemplo assim, do que eu falei de resolver o problema que o usuário às vezes nem sabe que ele tem. Se você perguntasse para um usuário da Loft o que ele quer de feature, dificilmente ele ia falar que ele quer isso. Assim, talvez. Pode até ser que falasse, mas aquela velha história, né? Se você perguntasse para quem usava os cavalos lá no começo, né, o que eles querem cavalo mais rápido, não um carro, né? Então...
No caso da feature da Loft, acho que me Cara, tem lembrou um caso bastante muito isso. interessante da Loft que eu me deparo todos os dias. Isso é uma hipótese não validada, então se você tá me ouvindo, senão a gente ainda tá validando. Mas desde que vamos lá, faz uns 2 anos que eu tô nessa área de crédito já, eu escuto, cara, queria um OCR. Queria conseguir tirar uma foto do meu RG e ele preenche o meu formulário pra mim. Nossa, verdade. Cara, é uma feature Facilidade maravilhosa. disso. Aí eu fico perguntando, cara, por que você quer mostrar? E assim, normalmente a gente nunca conseguiu priorizar O por OCR, bons que é? motivos. Por que que é? OCR é Optimized Computer Recognition. Alguma coisa Tipo, assim. você quer reconhecer direto o documento e já preencher isso. No Aham. caso do Exatamente. RG, cada cidade tem um tipo de RG diferente. assim, essa é uma Exatamente, loucura, né? bicho. O negócio assim, é zero. É difícil. Dá pra fazer. Hoje em dia já tem várias. Dos últimos 2 anos eu vi muita APK, que a gente fala, muita coisinha que ajuda a fazer isso. Só que a gente tem lá que é contrato assinado à mão. Não é um negócio tão simples de fazer. E aí eu comecei a Muito investigar. dinheiro também. Aí entra outra habilidade importante que um product manager tem que ter, que é você chegar até o final, a raiz do problema. Design Thinking fala disso. Então, Verdade. você tem que chegar até o final do problema. Então, Voice brainstorming, né? e aí você vê como o projeto imita o produto, ou vice-versa, no caso. Você tem o PDCA, que é da Escola Falcone, para quem já trabalhou com a Escola Clássico. Falcone, fala do 5 porquês, né? Pra você chegar na raiz do problema. Você tá Produto- resolvendo sintoma, não tá resolvendo causa raiz. Exatamente, o Aham. produto é igual. E aí, cara, por que eu preciso do OCR? Senti uma dor aí, né? Porque o usuário, tipicamente, ele te Complicado. fala o que ele quer, ele não fala o que ele precisa. Verdade. Então, fala assim, não, eu quero um OCR, eu quero um OCR. E aí vai, conversa vem. Por que acontece isso? Existe um operador que fica responsável por levar para o formulário do nosso sistema umas 15 propostas por dia. Nossa. Aí eu falei, mas por que você sobe 15 propostas por dia? Eu falei, não, porque o usuário me manda por e-mail. E aí eu tenho que ler aquele e-mail, a foto do RG e digitar um negócio. Eu falei, poxa, mas esse usuário, ele faz uma compra de imóvel na vida dele. Se eu pedir pra ele preencher um formulário, eu acho que ele não vai ficar tão bravo comigo. É uma vez só, entendeu? Não, é o imóvel da vida dele, o É uma sonho. vez só. Aham. Se for um formuláriozinho, aí pronto. Aí eu tirei a dor da pessoa ter que preencher o formulário, não é o OCR. Então, se eu conseguir fazer de um jeito que a pessoa lá na ponta preenche o formulário ao invés de quem tá reclamando, eu não preciso mais de OCR. Tem aquela Uma hipótese frase. em validação, mas é um jeito, entendeu? Tem aquela frase, né? Que se alguém descobriu a água, provavelmente não foram os peixes. Porque você tá tão imerso naquele dia a dia ali que você acaba esquecendo. Isso dá um bom corte aí pro podcast, Você viu, botar né? aquela musiquinha no fundo. Você viu, assim, Rafa? Pegou, né? Já pegou o ritmo do podcast aqui. Mas você também tinha usado o exemplo do Instagram, né? De quando lançaram o Reels. E aí eu acho que entra, assim, não necessariamente essas ideias, né? O Instagram lançar o Reels, não necessariamente é um negócio que vem lá do Mark Zuckerberg. Pô, vamos ter que lançar isso aqui porque o TikTok tá fazendo igual. Mas provavelmente tinha alguém de produto ali olhando as métricas, vendo que a audiência tá indo pro TikTok, por algum motivo. Uhum. Assim, o que as pessoas estão querendo? E aí você tem formas de ir atrás, né? De fazer pesquisas com seus usuários, tentar entender, assim, o que eles estão... Como é que tá sendo o comportamento no Instagram, o que tá mudando, se a sua audiência tá mudando, né? O perfil da sua audiência. E entender o que tá acontecendo. E aí, de alguma forma, provavelmente, não sei se foi isso que aconteceu, não tava lá, mas imagino que, observando isso, eles entenderam, pô, o pessoal quer mais vídeos curtos, como o TikTok tá fazendo. Então vamos lançar o Reels. E aí, eles não podiam perder o timing, senão o TikTok ia ficar ia muito ganhar. na frente. Então eles tiveram que lançar uma coisa super rápido. E aí foram evoluindo, né, iterando em cima do que eles construíram. Até o algoritmo agora prioriza mais vídeo curto do que foto ali. Exato. Então, E é até engraçado que outra coisa que dá pra você ver também é o pessoal testando muito na ferramenta, né? O Instagram é maravilhoso, eles estão sempre testando alguma coisa. é verdade. Não sei se vocês repararam nos últimos meses, o sistema de ads evoluiu muito no, É verdade. no Você Instagram. nem percebe mais que é uma propaganda no... Não, porque há uns no 3, 4 Instagram. meses atrás eles criaram uma funcionalidade horrorosa. Não sei se vocês passaram pelo AB desse teste que eles Não fizeram. sei. Mas você tava rodando stories, a cada 3 stories era uma propaganda. Ah, 3 sim, stories, uma Você propaganda. falou que não tava usando muito Instagram, mas ele tá sabendo bastante. Ah, não, eu tô vejo achando. memes, eu vejo como ninguém. Eu só não sei subir. Entendeu? Ver eu Fa- vejo editar como ninguém. vídeo, Ah, não, essas isso coisas aí, todas. cara, eu posto uma foto ou outra ali. Eu tava na festa junina, postei uma foto, é isso, entendeu? Agora fazer vídeo é demais. Mas é isso que é engraçado. Então você vê o tempo todo o pessoal testando coisas. Isso é gestor de produto lançando feature. E o Instagram foi lançado em 2000 e sei lá. Sim. Até 10. hoje ele tentando ver como que se adapta e prende a atenção da pessoa ali Exatamente. dentro da plataforma. Exatamente. E, Fê, você falou uma coisa de ser sexy. Tanto ser product manager em empresa de games é sexy,
na Hubster, nossa, ele é o dono do produto ali, a parte sexy. Cara, o que é a parte mais chata e difícil de ser Product Manager, assim? Se a pessoa não encarar isso, não souber que isso existe, fala, meu, você vai se frustrar sendo Product Manager e ser um lançador de produtos. Não sei se é a melhor palavra pra falar, mas, enfim. Olha, não tem parte chata. É tudo bom, maravilhoso. Eu falaria que é gestor gerir stakeholder. Perfeito. É mesmo. É Se a parte Mesma importante, resposta, é a parte importante. Se você não gosta de falar com gente e resolver conflito, É mesmo. é isso que você faz o tempo todo. Porque, E que assim, tipo de conflito, Fê? Pensa que é o seguinte, ó. Você tem 3 balas e você tem 10 crianças com vontade de chupar. É isso. Então, assim, como é que você faz pra distribuir 3 balas pra aquelas 10 crianças? Boa entendeu? analogia. Aham. Então, é exatamente isso. Gente, eu tenho 3 balinhas. Qual criança eu vou deixar feliz? E aí, as 7 crianças que vão ficar tristes, eu preciso fazer o que eu vou fazer com elas e contar uma boa história. Então, E esse gerente que não ganhou a bala vai ficar muito puto com você. Fala, porra, o Felipe é complicado, ele não é foda ali, ele não pega, ele não prioriza nunca o que eu tô pedindo pra ele. E aí, o ponto é justamente esse. Acho que o maior desafio que um Product Manager tem hoje é justamente você conseguir gerir stakeholders, tanto os que vão ficar felizes pelas entregas que você vai fazer, quanto os que vão ficar tristes. Uhum. Então você tem que ser um excelente comunicador de notícias difíceis. Sim. Muito. E assim, não necessariamente os stakeholders estão ali no dia a dia, né? Com você. Então, às vezes, alguns estão, alguns não, né? Depende muito da empresa. Mas muitas vezes, né? Por exemplo, eu fui apresentar agora, a cada 3 meses, a gente apresenta ali pro board de investidores o jogo que a gente está fazendo, né? E aí são acho que 4 ou 5 pessoas. Apresentei para uma parte e depois para outra. São resultados completamente diferentes, assim. Você comunicou a mesma coisa para pessoas diferentes. Em um você tem uma reação totalmente positiva, no outro parece que você está apresentando o pior projeto possível, assim. Uhum. E aí, assim, você sai muito feliz, estou no caminho certo, no outro você sai super frustrado. E ao mesmo tempo você não pode passar isso para sua equipe, né? Você precisa entender como que você balanceia tudo isso e entrega o que todo mundo quer, né? Que está investindo no projeto. E também o que você acredita, de uma forma que a sua equipe consiga contribuir e enfim, entender o que tá fazendo também, né? Um erro muito comum que eu vejo na área de produto são as pessoas, principalmente em empresas que são ops-driven, como a própria Stone, que a gente trabalhou, Pagar, são empresas que têm uma área de operação muito forte, ou seja, muito numerosa, muitas vezes, são muitos stakeholders, né? Você partir do princípio que todo mundo entende de produto. Nossa, puta Aí você vai conversar com a pessoa, você volta frustrado, poxa, mas ela não entende como funciona a tecnologia. Eu falo, sim, nem sua mãe, nem seu pai. É verdade. E aí você vai brigar com eles também. Então, assim, acho que você ser didático no que você está fazendo, por isso a importância de você entender de business mais do que de tech. Porque você se distancia demais do dia a dia da pessoa. É a mesma coisa que uma pessoa de vendas falar para você, você não entende a área de vendas, é uma pessoa de tech virar para pessoa de vendas e falar, você não entende da área de tech. Poxa, daí vocês vão ficar brigando pra sempre. Né? Então, são carreiras diferentes. Então, você saber falar do jeito didático que você está fazendo, explicar o porquê, é absolutamente essencial. Comunicação para o Product Manager é essencial, assim. E acho que muitas vezes os soft skills, né, que é a forma que você lida com as pessoas na empresa, né, como se comunica o que você está fazendo, às vezes é muito mais importante para um Product Manager do que um hard skill de você saber ali exatamente a linguagem de programação que o pessoal está usando. Mas também é importante, acho que é uma área que precisa disso, né? Você tem que ser um cara que sabe um pouquinho de tudo ali, né? E pra você, então, Rafa, você falou que a parte mais difícil do processo todo também é essa parte que o Fê comentou, é de gerir a expectativa de todo mundo dentro da empresa e não ser o vilão ali da história, dos boards, tudo. Eu acho que tem isso e ele também mencionou ali a gestão de conflitos, né? E aí não só entre os stakeholders, mas da equipe também. Né? De tech, né? Sim, tech, no meu caso tem artista no time, tem o pessoal que faz ilustração do jogo, que faz a interface. E assim, isso é muito difícil também, né? As pessoas com perfis totalmente diferentes e você tem o papel ali de ser a liderança, só que eu não sei exatamente na Loft como né? Mas as experiências que eu tive, o Product Manager, ele é o líder do time, mas ele não é ali o gestor direto de ninguém, né? Ele não manda, né? Ele orienta. Você tem que liderar sem por mandar, influência né? ali. Por influência.
E isso é muito complicado também, porque você precisa gerir muito mais gerir os conflitos do que qualquer outra coisa com esse time. Que é exatamente isso. A palavra final sobre o backlog é do gestor de produto, mas toma uma decisão que ninguém gosta pra você fazer. Arruma briga com todo mundo, tem todo mundo atrás de você. Pode, entendeu? Então, é exatamente isso. Você tem que estar sempre comunicando o que você está fazendo, o porquê, relembrando o objetivo do time. Faz sentido. E isso é muito legal, porque uma vez que você entende isso, você se apaixona por esse negócio, por isso que é tão comum o ex-líder se tornar product manager. Sim. Então, porque a gestão de produto é um negócio que toma muito tempo. Você tem que fazer muita análise. Tem um porquê do gestor de produto não ser chefe dos desenvolvedores. Porque toma muito tempo fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, entendeu? Você tem que sempre estudando, olhando benchmark, o que você falou, jogando joguinhos, entendeu? Criando estudos que corroborem para quando você estiver numa mesa sendo posto à prova do porquê você está escolhendo aquelas funcionalidades para fazer, você tenha um excelente argumento para isso. Entendi. E, pessoal, queria puxar um último gancho aqui, antes da gente fechar o podcast, que é sobre o que mudou, vocês acham, do mundo mais físico, porque antes a gente falava de lançamento de produto, era um lançamento de produto físico, sei lá, vou criar um perfume novo da Boticário, vou criar um produto novo na Unilever ali com Que Bom, tudo. E hoje a gente tem falado cada vez mais de produtos digitais. O que vocês acham que mudou do mundo físico para essa web 3.0 que a gente está caminhando com metaverso, NFT, games aí? Cara, o que mudou para um gestor de produto nesse mundo novo aí que a gente está vivendo? O lançamento do mundo físico, ele ainda existe, né? Assim, sim. Vai sempre o caso existir, da Loft mesmo. Vai sempre existir. Assim, no meu caso é 100% mundo digital, assim, eu nem sei quem são os meus clientes, né? Os jogadores estão ali jogando e se eu não tiver uma área de atendimento forte, eu nem sei quem são. Mas acho que a principal diferença, e essa é a vantagem de trabalhar com produto digital, vou até olhar pra câmera, cadê? Vou até olhar pra câmera ali pra ver se aparece no corte. Mas a principal diferença e a vantagem de trabalhar com produto digital é que você pode testar. Você pode sempre testar. Assim. Você nunca tem a resposta certa. Dificilmente você vai acertar exatamente o que o usuário quer. Mas você pode colocar e fazer um teste AB. Você pode ir aí ver qual está dando mais receita, onde está retendo mais jogador. No meu caso, né? E aí você descobre que nenhum dos dois é um bom caminho, nenhuma das duas alterações que você propôs, por exemplo, numa ferramenta lá de Season Pass, quem joga mais joga de celular vai saber do que eu estou falando. Não necessariamente isso aumenta a receita, então, talvez não vale a pena investir mais aqui nessa feature, vamos para outra. E você não sabe a resposta, mas você pode testar, você tem base para isso e você teve o custo de tecnologia, e você teve que chegar nessa solução de alguma forma, né? Conseguir explicar para os stakeholders por que você está fazendo aquilo, mas no fim das contas, se o teste não der certo, vamos para outro caminho. Tá. Acho que essa é a principal diferença. Eu acho que a principal coisa é esse feedback constante que você tem e de se adaptar, então, né, Rafa? Pelo que eu entendi. É o plan, né? Você planeja, você faz, né? O do. Você age, depois você analisa, depois você age. Isso. Então, cara, super interessante ver essa mudança. E você vê alguma outra coisa, Fê, ou não, nesse processo? Vejo, até complementando, cara, eu acho que faz todo sentido, acho que analisando um pouco mais a mudança das coisas. Uma vez eu vi um podcast do Florian, que é o fundador da Loft. Fantástico. Conversando, ele deu um exemplo muito legal sobre essa digitalização, inclusive dando um exemplo do e-commerce da Loft, né? Que a Loft sendo vista como o e-commerce do real estate do futuro, né? Ele deu um exemplo interessante, ele citou alguém, inclusive eu nem lembro quem, do mercado da música, né? A música, até os anos 2000 ali, era um negócio extremamente físico, né? Tipo, era o LP que virou o disco, era o tape que virou o disco. E quando a gente começou a transicionar do não digital pro digital, no digital a gente começou a tentar replicar a experiência do físico. Então a gente foi deixa eu te ajudar a fazer um download do álbum. Né? Porque você está acostumado a ter álbuns, então deixa eu te ajudar a ter um download do álbum. E aí o negócio da internet foi ficando cada vez mais poderoso. E a gente estava acostumado vou colocar um álbum para tocar, então você sempre baixava o álbum. E aí então, mesmo que fosse aquelas músicas piratas assim, ou você via uma música estranha, né? Era uma experiência muito ruim. E aí o negócio foi ficando tão... Depois que as pessoas se acostumaram a consumir 100% de música digital, você começa a iterar dentro do digital, igual você falou. E aí você não está inovando mais do não digital pro digital, você está inovando do digital pro digital. E aí você começa a falar de streaming, e aí você começa a falar de vários artistas ao mesmo tempo, você começa a falar de playlist. Os artistas começam a parar de lançar álbuns e começam a lançar mais singles. Imagina, o John Mayer, que eu acompanho a carreira dele há um tanto tempo, começou a lançar vários singles. Ele lançou um álbum... porra, né, Fê?
Dois tipos de fãs, né? Que são as adolescentes apaixonadas e guitarristas virtuosos. É verdade. Mas é isso. E eu acho que na Loft, a gente está nesse momento agora em que a gente está digitalizando uma experiência física. A gente está muito longe de chegar no que a NFT está tentando fazer, que é uma experiência 100% digital, que você compra uma casa digital. Acho que é um teste muito à frente do tempo. Por isso, inclusive, que está talvez um teste fora de timing aqui, uma afirmação completamente hipotética, mas ainda não teve a adesão que um dia vai ter, isso provavelmente dos nossos filhos, entendeu? Então, é um mercado sempre em evolução. E eu acho que para a carreira de Product Management, até complementando a analogia, vocês já viram aquele memes de joguinhos, como se o Super Mario Bros. Fosse inventado hoje? E aí era uma fita, assim, tinha lá, Challenge Completed, você ganhou um troféu, que é aquelas coisinhas que você fica sempre ganhando as coisas. Pague aqui para ganhar Coloca pular de 3 fases. Porque antigamente o game era completamente físico, né? Era um cartucho, não era um negócio. Então, ficar soprando o cartucho ali do Nintendo. E isso mudou muito também, porque isso também é uma transição do mundo físico pro mundo digital, né? Antes você só podia lançar um jogo, imagina, você vai comprar um jogo do Super Nintendo. Precisa estar 100% pronto naquele Não dá pra fazer 1.2. O console, precisa ter o console, precisa ter controle. Exatamente. Hoje não, a gente vai lançar o MVP e aí a gente vai lançar o que quiser. Essa semana, se o usuário não gostar, o Ethereum lança de novo. Exatamente. Tira do ar, põe outro. O caso do Pokémon GO, cara. Quanto que mudou o Pokémon GO, aquele boom de lançamento ali, um recorde de usuários, e depois foi caindo, e hoje só tem os fiéis ali. Um monte de atualização. Virtuosos. Acompanhando o mercado, o Pokémon GO, ele é um dos jogos mais bem-sucedidos, assim, até hoje, assim. Ele fatura mais de $1 bilhão por mês. Caramba. Pra vocês terem uma noção, bilhão assim. por mês? Mais de $1 bilhão por mês. É pay to win ali? Porque eu nunca dei R$1 ali, cara. Não é essa... Bom, eu posso falar porque eu passei a pandemia inteira caçando Pokémons. Muito viciado em Pokémon. É bom. Mas benchmark, então, assim. de máscara pior que tem muita coisa que, mas deve ser mesmo. que dá pra fazer paralelo mesmo em jogos de outras modalidades. Mas não é necessariamente pay to win, assim. Tem muita gente que usa hack, né? E aí voa pra outros lugares, pra outro país. Mas você não necessariamente precisa pagar, e se você pagar você vai ter mais coisa. Na verdade, você vai ter acesso melhor a um evento que eles estão fazendo ali, Live Ops. Mas não quer dizer que você só vai conseguir progredir se você pagar. Mas o jogo, ele sempre... ele trabalha muito para converter os jogadores, né? Então, que é a primeira compra que a gente chama. Né? Então, tem uma taxa ali de conversão, a gente chama de conversion rate. E quanto maior a taxa de um jogo que é um jogo muito focado em compras ali em app, né? Quanto maior essa taxa, mais bem sucedido é o jogo. O Pokémon, além dele ter muito usuário fiel, a galera compra muito. Então é um jogo que vende demais, assim, por isso que o faturamento é tão alto. Caramba. É bizarro, assim. E aí eu acho que a gente, como Product Manager, inserido nesse mercado, a gente tem que saber acompanhar qual o momento de cada mercado. E qual o tipo de produto que cada mercado está precisando. Então, se você entra num mercado extremamente digitalizado, você tem que ser muito bom de tech e lançar coisa rápida. Assim, não necessariamente bom de código. Bom de saber o que dá para fazer. Isso é que um Product Manager tem que saber. Você não aprende a codar porque você tem que saber codar para ser Product Manager. Você aprende a codar um pouquinho pra você saber que você não pode pedir coisas absurdas. É verdade. Você não pode se dar o luxo de não saber o que dá para fazer, entendeu? Agora, se você entra numa empresa igual a Loft, que é uma empresa que está digitalizando um processo que a vida inteira foi físico, o desafio é muito mais sobre gestão de processo. Como é que eu inovo o processo? Quais são as empresas, quais são as tecnologias para gestão de processo que existem hoje e quais não existem. Porque algumas tecnologias você vai comprar, outras você vai desenvolver em casa. Sim. Então, você saber o que você vai comprar, o que você vai fazer em casa, que é o buy versus build, às vezes é uma habilidade muito mais importante que um PM tem que ter no mercado mais engessado para poder andar rápido e testar forte. Ou às vezes até fazer uns testes físicos. Vou mandar um motoboy para pegar um contrato, dado que esse mercado não aceita digitalização ainda. Sim. Então você tem que ser mais criativo para esse lado. Então acho que fechando a sua pergunta, né, de não digital para digital, isso impacta na carreira do Product Manager em ele saber qual o momento do business que ele trabalha ou que ele quer trabalhar, para ele poder saber qual o tipo de skills que ele precisa se desenvolver mais. A gente fala muito de inovação como se fosse criar um produto novo, o próximo Facebook, o próximo Instagram. Só que você inovar num processo já é uma inovação enorme para todo mundo ali. Você já muda a vida de muita gente. Colocar um Typeform conectado com o Zapier para cair no CRM da empresa,
A galera já tá batendo palma. Exatamente, a Você cara não mudou. fez uma linha de código e provou um puta de um conceito, entendeu? Então, Você mudou a experiência ali. Queria só retificar aqui que eu falei por mês, mas é por ano, tá, o bilhão. Ah, tá. Boa exagerada aqui. No... Pô, não, por por mês mês ia ficar por bastante. ano, pô, eu não né? conheço nada de games, então eu já Não, tava não. aqui, já, caraca, bicho. Mandar que currículo eu tô pra qualquer fazendo um, aqui no realmente, Real né, Estate, aqui cara? né? a fala, porque Aham. realmente foi bem. Mas assim, Boa. o mercado de Não, games mas é um ainda assim é mercado bastante. bem, Ainda assim é bastante. bem inflacionado hoje, assim. Pessoal, queria realmente agradecer a presença de vocês, foi um grande prazer. Cara, queria convidar vocês para deixar um último recado, o contato de vocês também, se alguém quiser tirar dúvida, quiser falar mais, tudo, onde que encontra vocês, se quiser encontrar também, fala, cara, não quero que encontre e tal, estou procurado pela polícia, então, no metaverso. Pessoal, vem embora, exatamente. Se encontrar, só não marca reunião, por favor. A agenda já tá cheia. É isso. Marcar é isso. reunião não dá não, cara. Mas, Rafa, cara, puta, que bom que deu certo de você vir aí. A gente teve uns percalços aí na agenda. Então, cara, você trouxe muita informação. Com certeza o pessoal vai pedir um segundo episódio com você aí. Talvez falar sobre o mercado de games. Foi um episódio que teve bastante sucesso, que eu gravei recentemente. Então, cara, queria que você deixasse uma última fala aí, uma última fala para quem tá escutando a gente. E também você deixar alguns contatos aí seus. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que foi bem legal participar. Primeira experiência de podcast. Parabéns pela estrutura aqui, pelo podcast bem bacana mesmo. E espero participar de um segundo, que o pessoal peça aí um podcast sobre o mercado de games, né? Será um prazer. E, bom, se alguém quiser me encontrar, meu Instagram é rafa.basile, B-A-S-I-L-E, aparecer aqui na tela escrito. Aí, vai, vamos botar depois. Uhum. E, bom, ou pelo LinkedIn, Rafael Basile, né? Dá pra encontrar lá também. Prazer aí tirar qualquer dúvida ou falar sobre mercado de games, mercado de produto. E venham para a área de produto, né? Acho que principal... o Fê tinha comentado isso, né? A pessoa de produto, ela precisa aprender sozinha, né? E talvez seja uma das principais skills, seja você conseguir ir atrás das coisas, né? Ir atrás do que você quer aprender e de algum conhecimento. Então, se tiver interesse na área de produto, encontra alguém que você conhece, trabalha com produto, pergunta como é que é o dia a dia, o que precisa saber. Tá cheio de curso aí, o próprio Tera que você comentou, né? Tem bastante curso, super acessível. Então, assim, começa, vai atrás, conversa com as pessoas. Com certeza, assim, o mercado ele tá super aberto para nossos profissionais de produto. A procura tá muito alta realmente pelo profissional de produto. Então, nesse caso, esse é um produto que você precisa surfar, né? A maré. Faz todo sentido. Não, os dados aqui, cara, quanto mais a fundo eu fui indo, eu fui ficando cada vez mais impressionado. Assim, não é possível que o quanto que o mercado tá procurando esse tipo de profissional, assim. Então, vocês estão sendo precursores. Daqui um pouco vai ficar cada vez mais comum. Ainda é muito raro de encontrar um Product Manager. Então, e Fê, você aí, cara... Tá nessa loucura aí na Loft, a Loft sempre crescendo, o negócio bombando aí. Queria agradecer sua presença também no programa. Cara, a gente se encontra toda segunda-feira também, mas, pô, tive empatia logo de cara com você, topou vir. Obrigado. Cara, deixa eu também. Tá, deixa pra quem quiser te encontrar e uma última fala aí pra quem tá escutando a gente, assistindo a gente. Pô, legal. Cara, muito obrigado pelo papo aqui. Até tava falando, pô, muito legal o esquema aqui do podcast, muito bacana participar de papos assim, fica à vontade para me contatar, gente. O meu Instagram e meu LinkedIn, né? Acho que pelo LinkedIn é mais legal, meu Instagram eu não sou exatamente um influencer, né? Mas se quiser me achar lá é Felipe S. Pinto e o meu LinkedIn é igual. Então é LinkedIn/in ali, Felipe S. Pinto ou Felipe Pinto mesmo, que aparece alguns, eu tenho alguns homônimos. Alguns em tecnologia, inclusive. É mesmo? Aí, já dá pra recrutar. Tá vendo? Ou o e-mail vai ficar complicado. Mas, então é Felipe Pinto. E aí, pô, eu queria fechar com a dica assim, gestão de produto eu acho que é uma profissão que vai perdurar por muito tempo. Acho que nossos filhos vão falar disso ainda, vai continuar. Acho que é um negócio que basicamente gestão de valor, né? Então, acho que a dica que eu dou é essa, estudar muito sobre business. Acho que tem 2 livros que, para quem nunca leu, são livros meio clichês, assim, para quem já está na área há mais tempo. Mas acho que para quem nunca leu, tem que ler. É um must, assim, para começar. Um chama Inspired, ou Inspirado, né, que é do Mark Kagan. Mark Kagan, né? Vou botar na descrição depois, você me passa. Que é o Inspired, é um livro fantástico. Ele é um resumo de um blog que ele tem, chama Inspirado, em português, ou Inspired em inglês.
E ele era um blog, então tem várias coisas ali, é quase que um handbook, assim, pra você aprender o que você precisa saber sobre o produto. E é um livro super gostoso de ler, porque, de novo, era um blog, então ele vai contando historinhas, assim, do porquê que ele tem que fazer, como você tem que agir como um PM. E tem um outro livro mais pra business, que eu acho fantástico, que é Lean Startup, que eu não vou lembrar, Eric Rice, esse aí. Lean Startup, que fala sobre o Build, Measure, Learn, Feedback Loop, e sobre tantas outras coisas que acontecem numa empresa, são empresas, principalmente se você for trabalhar numa empresa startup, né, que está crescendo, scale up, fala muito sobre como se portar, como intraempreender, né, que é você empreender dentro da empresa, criar coisas novas dentro da empresa, independente se você é de tech ou não. Então, acho que é um livro muito bacana. E também, fazendo um jabá, tem uma escola que eu ajudo, eu gosto muito, trabalho lá, na verdade, sou professor, que é a DNC, que é o pessoal lá de São José, muito bacana. Tem um curso meu lá introdutório, acho que é grátis, inclusive, o curso que eu dou ali. Eu não sei se é o primeiro, então acho que esse grátis para quem está escutando o Zalcast, é verdade. Exatamente, exato. Só se você que viu, a gente tem um motor maravilhoso que reconhece lá, entendeu? Você vai clicar e falar, ele veio de lá. Exatamente. Tem um Bitly ali. Tem um cookie desse podcast que te leva para outro. Mas é isso, eu acho que tem esse curso, acho que é um curso super em conta, assim, que tem um retorno muito bom, assim. Eu já dei aula lá, então sei mais ou menos como é que é a dinâmica. Tem vários exercícios que você faz nesse curso que são exatamente iguais aos exercícios que você vai passar para se prestar uma vaga de gestão de produto. Mas então acho que isso é uma carreira maravilhosa. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim, faria por tanto outro tempo. Eu tenho vontade de empreender de novo, né? Acho que esse é um ciclo, assim, né? É muito bom trabalhar na Loft, eu adoro isso, mas acho que em algum momento eu vou me enfiar de novo a fundar o meu negócio. Eu acho que gestão de produto não é igual a empreender, mas tem várias skills parecidas no sentido de testar, quebrar cara e se mostrar errado e pivotar a ideia de novo. E dar uma base para você depois empreender se você quiser. Eu acho exatamente. Muito geral ali. E empreender não necessariamente é abrir uma empresa que vai virar um unicórnio, né? Às vezes empreender, cara, é montar aquele site que você sempre quis montar, vender um e-commerce legal, montar aquele negócio online, então fazer aquele joguinho você que manja, sabe? Inclusive tem esse projeto de vida aí de ter uma empresa de jogos, então. Que legal. Às vezes fazer uma escola online. Então, tá vendo? Empresinha de jogos é um negócio legal. Bom, depois a gente fala nos bastidores. Esse é negócio. Boa. Pessoal, o Zalcast 16 tá acabando. Se você gostou do episódio, não deixa de se inscrever no canal, assinar o sininho aqui. Cara, coloca nos comentários aqui um próximo tema relacionado a isso. Se vocês gostaram, cara, o que vocês mais gostaram do programa pra gente trazer mais temas? Querem que façam um sobre games? Querem que façam um sobre empreendedorismo de novo com o Felipe aqui? Cara, vai ser um prazer. E agradecer de novo a audiência de vocês. Poxa, programa só crescendo, batemos 15 mil visualizações semana passada, em um mês e meio de programa. Eu tô muito surpreso com o resultado até então. Então, realmente agradecer. E semana que vem a gente se vê de novo. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Valeu.